Tu também foi só um instrumento e tu ainda vai ser cobrado depois. Olha, não. É. Saudações mágicas! Você pode me chamar de Dona Mari e seja muito bem-vindo ao Almanaque da Umbanda. E aqui é o Rodrigo Ben, mas antes de tudo, curta, compartilha, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo, certo? E o assunto de hoje é? Os 5 inimigos de um médium. Sim, você é médium de corrente de Umbanda? Você está em desenvolvimento? Você está começando sua jornada? Ou já tem muito tempo de jornada? Pois então vem comigo entender o que pode ser um desafio que você mesmo está gerando para o seu processo. Se você acha que o maior perigo de um médium é uma obsessão espiritual, hoje talvez você mude de ideia, porque muitas vezes o que enfraquece uma mediunidade não é um espírito obsessor, uma obsessão ou alguma coisa que está acontecendo fora do médium, é um comportamento do próprio médium. E no vídeo passado nós falamos muito das 5 qualidades de um bom médium. Hoje nós vamos falar dos 5 inimigos. Os inimigos que a gente tem, né? O ser humano no total tem. Podem corroer o desenvolvimento mediúnico, que pode estar influenciando, né? Então, isso precisa observar bem. E não é sobre acusar ninguém de estar errando, é sobre a gente assumir o nosso lugar de responsabilidade sobre sobre o nosso progresso, sobre o nosso desenvolvimento, porque todos nós, seres humanos, temos a luz e a sombra em nós. Todos nós temos comportamentos, virtudes, comportamentos virtuosos e comportamentos viciosos. A virtude nos leva ao progresso. Os vícios, os maus hábitos, aquele ego inflado, esse nos leva a não progredir e pior, muitas vezes a ser instrumento da espiritualidade sombria, malévola, ainda mais nós que somos médios, a fazer coisas erradas, a nos desviar do caminho do bem. Não basta você apenas querer ser um médium servo da luz. Você tem que se melhorar e você tem que se vigiar e você tem que se observar, né? E se responsabilizar pela ferramenta da espiritualidade que você é para não cair em mãos erradas. Você é uma ferramenta valiosa da espiritualidade e não pode cair em mãos erradas, mas depende de você para que você esteja no lugar certo, no lado certo da força. Escolhas, né? O primeiro inimigo é a preguiça. A preguiça aqui não só a física, né? Aquela que tu não quer fazer nada, não quer, mas a espiritual, que é aquela que tu abre para o campo, né? Tu tem a preguiça de procurar como se melhorar. Hoje eu não quero, num desenvolvimento mesmo, num terreiro. Hoje eu não tô afim. Aí, quando tu não tá afim, é que tu tem que ir para te superar esse primeiro inimigo. A preguiça, ela tá muito naquele médico que quer resultado, mas não quer disciplina. Incorporar, né, ter incorporação mais bonita, mas não quer estudar. Quer evoluir, mas não quer ser constante. Então, pensa comigo, né? Como um guia de luz que vem ao mundo para orientar as pessoas pode fazer um bom trabalho com um médium indisciplinado, com um médium que não tem esclarecimento, com um médium que vai numa semana, não vai na outra, vai 2 meses, falta 3 meses, eu só tenho tempo quando eu estou de férias e olhe lá. Não, e tudo tem uma desculpa, né? Agora eu tô de férias, eu tô descansando. Eu tô trabalhando demais, eu não posso. Então, a mediunidade não se sustenta só na emoção da gira. Ela se sustenta, ela é construída na repetição, na prática, no compromisso. E não é um compromisso só no dia a dia no terreiro, é um compromisso diário com você. No que você te determina todos os dias. Então, quando tem gira de desenvolvimento, não ir
E assim, independente de motivo, né? Era aquilo que a gente estava falando em vídeos passados, que eu e o Rodrigo falamos já, né? Nos nossos anos e anos de desenvolvimento, até nós abrirmos o terreiro, nosso terreiro está aberto há 12 anos, né? Vai fazer 12 anos. A gente nunca faltou uma sessão se não fosse por motivo de doença real. Até em função de dinheiro, a gente dava um jeito de. E, gente, a gente foi bem pobre, tá? Bem pobre. Ah, mas você. Não, a gente, olha. Ai, a gente não tinha dinheiro, a gente morava de aluguel. O que a gente fazia? A gente ia morar perto do terreiro, para não precisar pagar um ônibus. Mas quando a gente tinha um pouquinho de condições, a gente pagava o ônibus, tudo aquilo que precisava. Então a gente já morou perto de terreiro, longe de terreiro. A gente já foi para terreiro quando tinha condições, quando não tinha condições. Faltar giras de desenvolvimento sem motivo aparente, para mim, o único motivo que pode me impedir de fazer o que eu preciso é se eu não conseguir caminhar até a corrente. E até, né, já vim carregada, né? Olha lá. Já vim carregada. Eu podia. A última gira que teve aqui em casa, antes de eu fazer a cirurgia da coluna, eu literalmente vim carregada para cá. E eu não conseguia ficar em pé, eu fiquei sentada. Eu chorava de tristeza de não conseguir estar fazendo as coisas. Mas eu fiquei sentadinha ali. Então, 2 me carregando, né? Desci escada e subi escada com a galera aqui de casa me carregando. Eu sentei no banquinho e fiquei ali durante a gira. Então, assim, gente, é difícil me convencer que tem um motivo justo para faltar. Se não foi morte de alguém, se você não tiver ali impedido de chegar até o lugar, acho complicado tu me convencer que que a minha régua é alta, alta. A minha régua é alta porque eu mesma fiz essa régua dentro do meu comportamento. Então, outra coisa, não fazer tuas firmezas, não cuidar da própria energia, né? Eu pode ser o horário que for, pode estar faltando 10 minutos para a sessão, eu vou tomar o meu banho de limpeza. Eu vou tomar, eu não vou chegar na sessão encacrada de magnetismo negativo. Então, cuidar das suas firmezas, né? E não estudar religião. Gente, vamos estudar, vamos estudar. Vamos ter um pouquinho mais de presença no que a gente faz, porque assim, ó, a minha entidade sabe o que ela tem que fazer. As minhas entidades são maravilhosas, maravilhosas. Mas eu quero participar daquilo ali que está acontecendo. E a forma de eu participar não é eu estando consciente durante a incorporação, mas é eu entender o fundamento do que está sendo feito ali antes da sessão começar. Então, para mim, sempre foi muito importante eu entender o que estava acontecendo ali, o que ia acontecer ali, quais são os mecanismos que movimentam uma gira. Não que precise de uma explicação para tudo, mas é porque, assim, para mim, é uma forma mais serena, mais consciente de eu participar daquele trabalho. Então, se tu não fizer isso, é preguiça espiritual, gente. Ficar faltando gira, não fazer as coisas, não fazer suas firmezas, não cuidar da sua energia, não cuidar do seu conhecimento. Preguiça, que é o primeiro inimigo do médium. E a mediunidade de quem relaxa demais, ela começa a falhar. Que nem você, se você não fizer exercício, o teu corpo ele vai responder trancando, né? Tu fica com uma dor nas costas. Por quê? Porque tu não tá te mexendo, tu não tá te movimentando. E a espiritualidade é a mesma coisa. Mas vamos para o segundo inimigo do médium, o egocentrismo. O médico que começa a colocar o eu acima da missão, né? O eu não posso, o eu faço isso, o eu sou aquilo. Começa a acumular. Assim, é quando a pessoa começa a se colocar mais importante do que o trabalho que ela vai fazer. Que a sua entidade é maior, que a sua mediunidade é superior. Aí a gente vê um monte de médium aí que não tem terreiro, porque nenhum terreiro é bom o suficiente para ele, sabe? Sim. Né? E o egocentrismo não aparece uma vez só. Ele cresce com elogios, com destaque, com aplausos. Sabe, a humildade de você receber, sim, mas não colocar aquilo num pedestal. Ah, eu sou melhor porque todo mundo vê, todo mundo... Não. Tu é mais um ali. Simplesmente.
Tu vê que agora não tá nem no roteiro essa fala aqui, né? Mas tu vê como na Umbanda, né, e nas religiões em geral, tudo que é bom que tu faz, tu não vai se gabar, porque na verdade tu foi só uma ferramenta. E aí quem faz a espiritualidade, como muitas pessoas vêm nos agradecer, obrigada pelo que tu fez, e a gente diz, não fui eu que fiz, foi a espiritualidade que fez, agradece a espiritualidade. Sim. Aí os médios mais egocêntricos são aqueles que enveredam pra sombra, né, pro mal, porque daí do mal ele vai bater no peito e vai dizer, eu derrubei fulano, eu não fiz não sei o quê. Até a espiritualidade das sombras são eles que fazem. Tu também foi só um instrumento e tu ainda vai ser cobrado depois. Olha, não. Eu não arrisco meu pelego. E é muito isso, né? O médium cai numa ilusão de que ele é o protagonista do rolê e não é um instrumento da espiritualidade, não é uma ferramenta da espiritualidade. Tu achar que é o bonzão e tu tá só ali, só sendo usado, né? É isso que é perigoso, porque abre espaço para fascinação espiritual, como a Mari falou, daí vai pro lado sombrio, eu sou melhor, eu derrubei fulano. Não, ele mesmo se derrubou. Ele mesmo caiu com o próprio egocentrismo dele. Então, não é você que faz. A espiritualidade que determina e deixa, né, permite. A espiritualidade permite que aconteça. Então, é uma lei do retorno. Tu faz, tu recebe. Plantio, né? Tu planta, tu colhe. Se tu vai plantar o bem, vai colher o bem para ti e para os outros. E o mal também. Não adianta o egocentrismo, sou eu que faço. Por exemplo, nós trabalhamos muito com curas energéticas, né? Fazemos esse trabalho, somos o canal através disso, mas quem faz é a espiritualidade. Nós apenas canalizamos e direcionamos. E a gente só é capaz de realizar esse trabalho, né, de canalizar bastante cura quântica, né, porque até os trabalhos que a gente faz como terapeuta, nosso trabalho, nossa profissão é terapeutas holísticos, mas nosso trabalho é ancorado na espiritualidade. E aí, para a gente conseguir canalizar essa cura através da espiritualidade, é através de se afastar daquele primeiro inimigo que é a preguiça. Porque dá trabalho, gente. Dá trabalho. O trabalho que a gente faz é bem trabalhoso. Dá trabalho e é bem trabalhoso. Então, a gente não pode ter preguiça espiritual e a gente sempre tem que se colocar nesse lugar. E eu acho muito importante a gente sair desse lugar de protagonismo, porque é muito pesado tu cuidar da vida das pessoas, ajudar elas a encontrar sua felicidade e manter um terreiro e desenvolver outros médios, no nosso caso que temos sacerdócio e que somos orientadores espirituais, é muito pesado. Então, se tu achar que é tu que tá fazendo tudo, tu não aguenta, porque é muita carga. Tu não dá conta de um custo de um templo, do custo de manter uma pessoa firme e forte dentro da missão dela, dentro do caminho dela. Então, se tu não tem essa entrega espiritual, tu não dá conta, não dá conta. Aí ou tu foge pela preguiça, ou tu cai no egocentrismo, e aí isso tu não sustenta uma missão. Vamos prestar atenção naquilo o que a mediunidade precisa, né? É estudar, primeiramente, estudar sobre isso. E isso se aplica na vida, né? Então, assim, Sim. mas eu não sou médium. Não, mas você tem uma missão. Me veio uma conhecida minha que tem uma outra profissão, que também é de cuidado, que também é a ver com curas, mas dentro da área da medicina. E aí, imagina se ela não tiver uma espiritualidade fortalecida, Sim, né? Então, sim. assim, tudo que a gente faz na nossa vida, independente de você estar no terreiro ou não, é sustentado pela espiritualidade. E aí, o egocentrismo, ele nos torna a vida pesada, difícil, complexa, porque as demandas que a gente tem hoje em dia, ainda mais no sistema que a gente vive, é extremamente cansativo e, Sim. enfim. Vamos ao terceiro. Vamos! Inimigos, o julgamento. Julgar o coleguinha, mediunidade do coleguinha, incorporação do coleguinha, o cliente que veio consultar no templo, o pai de santo, enfim, né? O lugar, o não sei. Gente, julgar o outro é uma armadilha muito fácil, ainda mais que a gente é meio venenoso. É fácil, né? É fácil tu falar do outro. Então se coloque no lugar do outro. Aí você vai ver que
que o julgamento pesa, né? E cada médium tem uma sensibilidade diferente. Não tem, né? Cada entidade trabalha de forma distinta. E as entidades, elas trabalham conforme a mediunidade de cada um. Não vai chegar igual ao outro, não vai ser igual ao outro. E não é por isso, por ser diferente, que não seja tão forte quanto a outra. Então é esse inimigo que tu tem que estar bem consciente. Não. Quando vem aquele pensamento de, fulano, não. E assim, pode tanto se julgar melhor que o outro, quanto pior. E das Sim, duas formas atrapalha a tua missão. atrapalha. Eu acho particularmente o Rodrigo um médium muito melhor que eu. Assim, a questão do mecanismo mediúnico do corpo dele, da consciência dele, né? De como ele funciona quanto médium, eu acho ele um médium muito melhor que eu. Imagine o quanto isso atrapalharia o nosso trabalho se eu, nesse processo de julgamento ou comparação, eu acho que comparação é um dos inimigos que a gente vai trabalhar, insegurança, né? Tem. Imagina só, eu iria atrapalhar as minhas entidades a trabalhar. Nossa mediunidade é diferente, mas os nossos guias, apesar de também serem diferentes, eles fazem um trabalho fantástico. As minhas entidades fazem um trabalho fantástico, fantástico. Eles são tão fantásticos que eles conseguem superar até as minhas próprias limitações como médium. Então, a gente não pode ficar ali julgando o coleguinha, porque assim como eu vou julgar quem é pior que eu vou acabar me julgando em relação àqueles que são melhores. E isso atrapalha o desenvolvimento mediúnico, a entrega do nosso trabalho e o trabalho das nossas entidades, dos nossos guias, quando eles vêm ao mundo. Se a gente permitir que esse julgamento tome conta. E o julgamento, ele cria uma competição. Imagina, a Mari né, considera que eu sou um bom médium e eu me considerar também, viro egocêntrico, né? Eu sou melhor. Não, eu sou apenas, eu me dou. A questão da Mari, eu acredito que seja muito ainda, é um trabalho que ela vem nela muito, né, de querer o controle. Já Né? tá bem menos, Bem menos com que foi certeza. um dia. Não, isso não impede a espiritualidade dela trabalhar tão bom quanto as minhas. E é o trabalho que as entidades têm de, muitas vezes, vamos ver o tempo dela, mas nós estamos trabalhando aqui. A hora que a gente pega ela, a gente pega ela, né? E nunca deixaram de pegar, Não, né? de forma alguma, mas a espiritualidade tem o respeito, quanto o médio ali está também crescendo, né? Ai, com certeza, com certeza. E é isso que não pode haver. Quando vem o julgamento, vem a competição. Não é, a espiritualidade não é um campo de batalha que você precisa estar. Eu sou tão exigente comigo mesmo que eu acho que eu nunca consegui olhar para um irmão de corrente e achar que eu era melhor que alguém. Eu, às vezes, achava até que aquele médico que não incorporava era melhor que eu. A pessoa tem problema menos risco de errar. E eu acho que todo bom médium, ele vai ter esse quarto inimigo. Vamos passar para o quarto inimigo? Esse quarto inimigo, assim, em algum momento, principalmente no início da jornada, vai se deparar com ele e tem que combatê-lo, que é a insegurança. A gente não pode também confundir a humildade, que é um dos atributos que a gente falou no vídeo passado, com a insegurança. A humildade tem muito a ver com que você se colocar no lugar de ferramenta da espiritualidade, de alguém que tem que sempre aprender, de alguém que pode sempre se melhorar, com a coisa de não se sentir capacitado para fazer aquilo ali. E a humildade é conhecer que está aprendendo. Reconhecer, né? É conhecer que está aprendendo. Aberto para aprender o tempo todo. Porque aquele médico que acha que sabe tudo, ele tá se bloqueando para aprender e acaba vindo a insegurança. Mas eu sei tudo, aí entra o egocentrismo. Naquele que sabe tudo, que acha que sabe tudo, entra o egocentrismo. E vem acarretando a outras também. E a insegurança é nunca confiar no que recebe. É tu achar que nunca tá bom. Não, mas se tu é um médium consciente, mas minha entidade falou assim, fez isso, fez aquilo, mas por que a outra faz isso e isso? Não. Calma, gente. Cada um é cada um. Aí tem aqueles médiums que não confiam na própria mediunidade,
que acha que tá marmotando, que nunca confia na própria percepção. E isso é muito ruim no dia a dia, não só no terreiro, porque você não consegue escutar suas entidades, você não consegue desenvolver sua intuição. Então a insegurança é um inimigo muito grande. E o ego da gente quer nos convencer que isso é ser humilde. Ai, mas eu não sou tão bom assim. Ai, mas eu não sou bom assim. Tipo assim, Pelo contrário, isso não é humildade, tá? é até Isso uma daí falsa modéstia. e modéstia, essa palavra modéstia, ela é bem perigosa, Ai, porque modéstia, eu sou desumilde, gente. Eu sou desumilde. desumilde. A modéstia ela vem, modéstia à parte, quer falar? Fala, A fala o minha que tu quer. modéstia ficou a parte no útero da minha mãe. Eu saí, a modéstia ficou. Essa insegurança ela cria ruídos energéticos e a mediunidade exige firmeza interna. Você tá ali, tô aberto, tá? Para um médium que incorpora, é só te. Tô aqui, tô com a minha aura limpa, tô aqui firme para a espiritualidade poder trabalhar. Isso que tem que haver, a firmeza interna. Não é tu perguntar, será que eu tô bem? Será que vai acontecer? Será que eu tô firme aqui? Será que eu tô no lugar certo? Firmeza dentro. Ai, com certeza. E desenvolvimento com segurança, né, para evitar a insegurança, é tu buscar um bom orientador. Isso é uma dica importante. Busca um bom orientador espiritual, busca um bom o espaço, né, um terreiro seguro, aonde o clima é bom. E outra, né, entender que você vai errar sim, que vai ter dias que eu não sei, Rodrigo, como foi pra ti, assim. Eu acho que o errar é muito mais sobre a vivência do terreiro, sobre achar que não tá entregando melhor, né? A questão, se tu tá num espaço, que nem eu sempre tive em espaços que eu me sentisse segura. E sempre fiquei nos lugares enquanto eu achei que eu deveria. E nunca desisti de encontrar o melhor lugar e nunca deixei de fazer a minha parte. Apesar da insegurança, apesar de sempre não me achar tão boa médio, eu tinha assim um comportamento super complicado quando eu era jovem, em todos os aspectos, né? Eu era terrível quando eu era jovem. Gente, eu era terrível quando eu era jovem, né? Mas eu acho assim que eu acho que esse lugar, né, da insegurança nasce muito quando a pessoa não aceita essas limitações, né? Se tu tá Sim. num lugar seguro, que nem eu era uma médium errante, tava sempre errando, errava todos os dias. Nem tanto no terreiro, mas muito mais fora do terreiro, no meu dia a dia. Médium errante. É, errante, tava sempre errando. Não é errante de estar num Tu lugar tá no num outro. lugar e no outro. Não, era de estar errando mesmo. Mas daí eu tinha tanta segurança na minha missão que eu precisava estar ali que eu ia com arrependido toda a sessão lá, tomava meu banho de ervas, vestia minha roupa e ia pro terreiro. E mesmo assim, na corrente com pessoas que não gostavam de mim, talvez eu estava fazendo a minha parte, né? Batemos cabeça aqui no domingo e aí eu lembrando que eu sempre faço a mesma coisa desde o início quando eu bato cabeça. No início eu peço para que as entidades possam trabalhar e que eu me entrego, né? Digo, apesar de eu ser imperfeita, apesar das minhas limitações, que eu possa fazer uma boa entrega, que vocês possam entregar aquilo que se propuseram, que ao final dessa sessão eu possa ter realizado a minha missão. E ao final eu sempre agradeço, né? O desenvolvimento é uma prática, né? A espiritualidade é uma prática e a insegurança a gente vai superar conforme vai crescendo como ser humano e parar de se sabotar. Eu tinha um sabotador que ficava o tempo inteiro me arrastando a cara no asfalto, mas chegava no dia da sessão, a missão era maior que a sabotagem. Então, de segunda a sexta eu podia estar errando, mas no sábado eu ia acertar. No sábado eu ia fazer a coisa certa. E isso foi muito valioso para mim estar onde eu estou hoje, né? Eu tinha amigas que estavam lá errantes também, diziam, eu acho que não é momento de ir pro terreiro, eu tô muito cagada, minha vida tá muito bagunçada. Eu tava cagada e bagunçada, mas eu ia pro terreiro igual. E aí eu vejo que eu tomei as decisões certas. Então a insegurança, que a insegurança não te impeça de estar lá, que tu seja inseguro a semana inteira, mas 2 horas antes da sessão você tome seu banho de ervas, vista seu branco e entre na corrente com a certeza de que não importa o médico que você seja, a certeza de que a sua missão é essa deva ser o suficiente para você realizar seu trabalho.
E daí vem o quinto inimigo, tá? Dissociação entre terreiro e vida. Que é o que eu tô Que é falando, né? exatamente. Tu tem a tua vida fora do terreiro e dentro do terreiro outra. Ah, mas a conduta não tem que ser Igual. moral igual? Sim, a moral aqui dentro, tá? Não é a moralidade dos outros, do julgamento dos outros. É você que tem que estar aqui, ó. Tá, eu faço isso, eu tô indo, até com a permissão da espiritualidade tu tá fazendo isso. Até para te aprender enquanto pessoa. Porque é muito fácil tu ir lá pro terreiro, ah, mas eu cumpro as minhas coisas todos os dias, assim, assim, assim. Mas aqui dentro tu tá num sufocamento, tu tá achando que aquilo ali não é bom, e tu tá julgando, tá espraguejando os outros, sabe? A vida, ela pode estar acontecendo e você aqui dentro, você está na moral a qual tu consegue ir até o terreiro ou até uma igreja, ir lá, bater cabeça, pedir a bênção, porque aqui dentro tu tá feliz, tu tá no momento certo. Tu sabe que essa fala do Rodrigo e a minha fala me traz dois aspectos dessa dissociação entre o terreiro e a vida. A primeira é essa de tu ser santo no terreiro E na rua, e na rua não ser santo. uhum, Ou de tu achar que teu coleguinha só tem a mediunidade dele validada se ele mudar a vida dele, sabe? Então, por exemplo, assim, ó, eu não, na verdade, eu nunca caí nesse inimigo da dissociação, porque eu me colocava imperfeita tanto fora quanto dentro do terreiro. A minha conduta, ela era condizente o tempo inteiro. E como eu digo, eu era rebelde, difícil, não só fora do terreiro, eu era dentro do terreiro também. Mas eu tava ali, entendeu? Eu tava ali. E aí, muitas vezes, a gente viu médiuns que tinham aquela santidade toda, a vida toda certinha fora, e não fume, não bebe, não sei o quê, mas que tinham aquela coisa interna, assim, sim, que eles não conseguiam estar de coração aberto participando da vida, nem fora, nem dentro do templo. Então não é sobre essa questão de moralidade, é sobre tu estar participando da vida com presença. Então, por exemplo, eu sou um bandista. Aí vamos voltar lá no meu caso, no meu eu do passado. Eu era uma pessoa rebelde. Só eu sei, minha Maria Padilha sabe, mãe Manjá sabe o trabalho que a gente teve para eu ser uma pessoa decente. No sentido de que no final de semana eu queria churrascada, cervejada, durante a semana também. um dia É, sim, outro também. um dia assim eu também. Ai, a Mari bebe muito. Ah, não. Quando vai no terreiro, ela não bebe, mas ela só vai no terreiro uma vez por semana. Os outros dias ela bebe. Gente, eu era muito louca, entendeu? Eu era muito assim, festejar, foda-se, de encher minha casa de amigos e cozinhar e beber e fumar e não sei o que lá. E aí eu tava sempre naquela ali e não queria mudar, queria social, queria curtir. Eu sempre digo ali quando eu entrei no Mercúrio retrógrado, né? No Mercúrio retrógrado, não, no meu Nossa, Saturno, no retorno de retorno Saturno, de né? Saturno. Parece que eu vivi uma segunda adolescência. Queria fazer todas as festas que eu não fiz quando era jovem, até os 35. Pensa em ser xingada pela espiritualidade a partir de dizer, meu Deus, pelo amor de Deus. Só que eu não escondi isso de ninguém. O que eu era fora do terreiro, todo mundo no terreiro sabia. Eu vestia lá meu sapatinho da umidade e estou eu aqui, um ser humano podre, fazendo o meu melhor, fazendo uma entrega. Então, não tinha dissociação, não tinha uma hipocrisia. E eu acho que eu fazia questão de ser assim, porque eu odiava aquelas pessoas que eram santinhas, mas que falavam mal dos outros, sei lá, não ajudavam o próximo. Eu nunca deixei de ajudar as pessoas que bateram na minha porta, eu nunca deixei de ser legal com quem fosse, de ser educada. Eu valorizava outros tipos de virtudes que não tinham a ver com essa moralidade rasa que a gente tem. Claro que hoje, em prol da minha saúde física, mental, emocional, financeira, e pelo fato de eu morar no templo e eu estar no. Ah, a Mari só não bebe quando vai no terreiro. Pronto, Não resolvemos. vai Agora ela beber tem o mais. terreiro em casa. Agora ela tem que estar sempre com o corpo limpo, porque a qualquer momento pode chegar uma pessoa no portão e precisar do meu atendimento. Então, meu corpo tem que estar sempre purificado, né? Eu não posso mais ficar aí loqueando como era antigamente.
É a questão da virtude do bom médium, que a gente falou lá anteriormente. E essas virtudes que a gente falou no outro vídeo, eu reconheço em mim desde o início. Então, não existe médium só das 19 às 22, ou tu é santo ou tu não é, o tempo inteiro. O desenvolvimento continua fora do terreiro, né? Como... Eu não sei se eu ajudei com meu depoimento. Não. Deu todo um contexto aqui, falando exatamente que você não é alguém, ou só deixar de ser médium, né? Só ser médium no dia do terreiro. Não, na vida tu também é. Tu também é. Mas só que tu não vai deixar de ser uma pessoa. Tu é um médium, tu é um humano, vai errar, vai vir na humildade, vai dizer, tá, ó. E a espiritualidade, tá. Tu tá fazendo pra ti, meu filho. Tu que vai colher. Às vezes eu colhi umas coisas desnecessárias. Mas... E ainda assim, quando eu tinha uma colheita ruim, eles iam lá e traziam uma coisa boa no final, Com certeza, porque tu tá ali aberto. Tu não tá, eu sou médium só no dia do terreiro, agora eu posso, botar fogo. Cara, tu vai e aí aquela pessoa que é santa, né? Ai, vai lá, incorpora o preto velho, é uma pessoa santa, mas mente. Quando tem uma situação que não sai do jeito que quer, se descontrola, é agressivo, é desleixado, porque eu sou boa demais, eu sou perfeita, então eu posso fazer o que eu quiser. Tipo, eu acho que no final do dia, dentro do meu processo de desenvolvimento, eu acho que eu fui muito mais honesta do que muita gente. E é bem isso que o próprio Jesus pregava, né? Tem que ser livre, tu tem que ser aberto. Tu não pode esconder quem você é. Tu pode estar escondendo ou te iludindo só pra você. Porque pra espiritualidade tu não vai iludir. Eu tinha um processo de fuga bem grande, tá, gente? Isso aí, a verdade é essa, né? Mas eu sempre soube que eu ia ter que mudar minha conduta. A gente não pode ficar cultivando vícios, a gente tem que cuidar do nosso corpo, senão você prejudica a sua própria sensibilidade. Se eu hoje tenho uma boa vida, assim, e sempre tive muitas bênçãos dos pais, mesmo sendo tão falha como eu sou, imagina se eu tivesse sido um pouco melhorzinha, um pouco mais comportada, um pouco menos rebelde. Talvez a gente já tivesse uma condição ainda melhor e fazendo muito mais pelas pessoas. Por exemplo, eu não fui uma médium virtuosa. Só que eu digo, eu não dissociei isso da minha vida pessoal. Eu sempre deixei muito claro que eu não era virtuosa. Até passar, eu tô cultivando minhas virtudes ainda, tá, gente? Mas, por exemplo, o meu babalorixá, que é um exemplo para mim, ele tem a mesma idade que eu. E ele tem uma corrente com mais de 100 médios. Se não é mais de 100, é quase isso. Ele já foi para a África 56 mil vezes. Ele é um sacerdote muito mais completo do que eu fui até aqui. Então, por quê? Porque ele cultivou uma virtude quanto médium no tempo que eu estava ali loqueando, entendeu? Então, são escolhas. Claro que, pobrezinha de mim, não, tá tudo bem. Eu também já ajudei muita gente. A gente já conseguiu tocar a vida de milhares de pessoas também. Tá tudo certo, né? Se você tá aí no início da sua vida mediúnica, é um jovem de 20 e poucos anos, como eu era quando eu comecei, se você, por favor, tiver a oportunidade de não ser uma criatura rebelde como eu fui, não seja. Seja um bom médium, não seja louco como eu fui, né? Eu tive um caminho muito feliz, mas eu também não posso garantir que todos vão ter um caminho feliz também, porque eu não sei como funciona a mente de cada um. Eu, dentro dos meus processos internos, eu tive muita graça, né? Eu recebi muita graça da espiritualidade, apesar dos meus erros, das minhas falhas. Mas eu falo aqui porque eu nunca fui santa, eu nunca quis ser e nunca quis parecer. Sempre deixo isso muito claro. Sou uma bruxa, né? Então, eu não vou aqui, eu sou a grande Mãe Mari de Iemanjá. Não, eu sou a Mãe Mari, sim. A espiritualidade é grandiosa, a gente consegue entregar muitas coisas, mas os inimigos estão aí e atrasam a nossa vida. Eu tive a minha vida bastante atrasada. Quando eu olho, como eu digo, né, quando eu olho meu pai de santo e vejo que ele construiu, eu vejo que eu poderia ter feito mais, mas eu estava loqueando. Então, se eu puder te dar um conselho, não loqueie. Não dissocie a sua vida do templo, fora do templo, nem sendo santo demais, nem sendo louco demais. Vamos ter equilíbrio na vida, né? E cultivar nossas virtudes desde o início. E não é ser sobre perfeição, tá? É sobre coerência. Eu era incoerente o tempo inteiro, não era só num lugar, só no outro.
E o orixá, ele não quer um ator espiritual, tá? Ele Ai, quer gente, vamos ficar- embora, eu não sou exemplo para ninguém. Mas pode ser o exemplo do que deixar de fazer ou não fazer, né? Ou talvez não Exemplo. desistir, ou talvez o exemplo de que a espiritualidade não desiste de você, como ela não desistiu de mim. Exatamente. E se você se identificou com qualquer um desses inimigos, não é para se culpar, tá? Como vocês veem, eu tô aqui rindo da minha história. E que nem eu digo, eu sei que eu poderia ter feito muito mais se eu não tivesse sido tão louca. Mas eu não vou ficar me cobrando por isso. Eu vou ser uma pessoa feliz com o que eu entreguei até aqui. E dou graças a Deus pela espiritualidade. A espiritualidade não desiste de ninguém, tá? Não desistiu de mim, não vai desistir de você nunca. Tá? Então, todos os dias, se você desistir de você, saiba que seu caboclo, seu Exu não desistiu. Então, a hora que você mudar o rumo da sua vida, ele vai estar ali te levando a saltos quânticos maravilhosos, sabe? Então, assim, a mediunidade ela é um caminho de reforma íntima. Em algum momento você vai ter que fazer essa escolha. Eu fiz a minha e não me arrependo. Então, que você faça a sua. E se esse vídeo te fez sentido, compartilhe com alguém que também está nesse momento. E esses 5 inimigos não é só na mediunidade, na vida. A vida também se atrasa se você se deixar levar por esses Se eu inimigos. te deixei confusa, comenta aqui, tá? Por favor. Mas eu acho que vale a pena postar esse vídeo igual, né? Vale sim. Né? Até para reflexão, né? Vamos ouvir de novo para ver se a gente entende. Curta, compartilha, se inscreva no canal, aciona o sininho para não perder nenhum, certo? E até o próximo. Obrigado por estar até aqui. Tchau, tchau. E não desista de mim, de nós aqui no canal. A espiritualidade não desistiu de mim, não desista você também. Posso te entregar coisas boas.